Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa nécessaire. Você pode usar ela como estojo também, porque ela ficou com 24 centímetros por 9 de diâmetro, então cabe bastante coisa dentro. E eu fiz aqui um detalhezinho de bordado, que eu explico rapidinho para você também durante o vídeo como fazer, que você pode dar um detalhe aí diferente nos teus tecidos. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, curta, compartilha e se inscreva. Isso me ajuda a trazer novas ideias de costura aqui para você. Aqui eu já cortei as peças principais e o molde dessa nécessaire, ele tá à venda, o link tá aqui na descrição e é um preço super acessível para você conseguir fazer aí na tua casa sem quebrar a cabeça em tentar acertar as medidas e ter que ficar fazendo testes. Aqui eu cortei as peças principais, que são todas bem simples de cortar, é só posicionar aqui no tecido, medir certinho o tamanho ou usar o molde e cortar retinho, tá? Não tem nenhum segredo, porque são aqui todas peças retângulo e círculo. A única coisa que eu deixei para cortar aqui com vocês é esse detalhezinho aqui dessa pétala. Então aqui eu tô usando retalhos mesmo, não precisei cortar nenhum tecido específico. E a única coisa que eu fiz foi colar uma entretela nesses retalhinhos, porque esse tricoline ele é muito molinho, muito fino. Se você usar um tricoline mais encorpado, você nem precisa da entretela aqui para colar. Eu só vou colocar mesmo para ficar mais fácil para trabalhar. Então essa entretela aqui, se você quiser comprar para colar também no teu tecido, ela é uma entretela fina e ela tem cola só de um lado. E para colar é só você ver o lado brilhoso e colocar no avesso do tecido e passar o ferro em cima até que você sinta que colou bem aqui no tecido. É bem simples de usar e ele dá uma estrutura legal aqui para o tecido, caso o tecido seja muito mole. Então aqui eu vou pegar um retalhinho meu e vou marcar aqui uma margem de 1 centímetro. E agora eu vou pegar aqui o meu molde e vou desenhar em cima dessa margem que eu fiz, deixando um bom espaço entre uma pétala e outra. E aqui eu tô usando a caneta Fantasminha, que é aquela caneta que sai o risco com o calor do ferro. É super interessante, vale bastante a pena investir nesse material aqui, porque facilita bastante. Você pode marcar todo o tecido, depois sai facinho com o calor do ferro. Então aqui a gente vai cortar as pétalas. Pode deixar aqui um meio centímetro de margem, eu deixei 1 centímetro, mas é muito, até aqui na parte da curva. Aqui na parte de baixo da base, é importante que você deixe 1 centímetro. Depois que você cortar as tuas pétalas, você vai fazer uns piques aqui. Esse pique você vai fazer até quase chegar na marcação aqui da linha. Aí você pode pegar aqui teu molde, posicionar bem certinho onde está a marcação da linha. No tecido teu aí você vai conseguir ver. Faz um molde com um papelzinho firme, que daí você consegue ir marcando aqui a dobrinha. Fica bem mais fácil. Então daí quando você marcar aqui certinho a tua dobra, pega uma cola bastão de papel mesmo e passa aqui um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa muita coisa. E vai dobrando aqui, ó, certinho no teu risco. Como a gente já fez aqui uma marcação com o papelzinho, com o molde, fica bem fácil de fazer isso. E aqui a ideia da cola é só para segurar um pouquinho, tá? Não precisa colar necessariamente, que depois a gente vai costurar. Aí eu vou deixar aqui embaixo de um pezinho, para ele já ir marcando certinho aqui a minha dobra, para a hora que eu for usar já ficar bem mais fácil de costurar. E a gente vai precisar de 12 pétalas, então eu vou fazer as 12 pétalas aqui e a gente já volta para continuar. Então, terminei aqui as 12 pétalas. Agora eu vou pegar aqui o meu tecido principal, que vai ser o tecido externo que você escolheu, e vou marcar 1 centímetro de margem todo ao redor aqui. E agora eu vou pegar aqui as minhas pétalas
e vou começar a posicionar elas aqui. Dá a marcação aqui de 1 centímetro. Então, por isso que eu falei para deixar aqui na parte de baixo 1 centímetro certinho, que a gente vai precisar dessa margem de costura. E aqui também, se você quiser, pode passar uma colinha para ele ficar no lugar. Agora eu vou na máquina costurar todas essas pétalas aqui. Vou começar passando uma costura na base, para não sair do lugar as pecinhas. Agora eu vou passando uma costurinha aqui bem na pontinha ao redor aqui das pétalas. Uma dica para você conseguir fazer mais fácil essa costura é deixar teu ponto pequeno, que você consegue controlar melhor a curva. Então aqui é isso, ó. Quanto mais na pontinha você fizer a tua costura, mais bonito e delicado vai ficar. Agora eu vou pegar aqui a minha manta R1, o lado da cola aqui no tecido, e eu cortei a manta aqui um pouquinho maior que a minha peça. Eu vou no ferro colar essa manta aqui, então para colar a manta, só deixar o ferro aqui em cima e esperar até colar bem, vai passando aqui certinho. E depois você pode ou marcar um matelacê, ou você pode fazer um trabalho que nem eu vou fazer aqui, bordando à mão alguns gatinhos. Então, às vezes, se você tem uma estampa de flor, você pode fazer esse detalhe numa flor, ou até mesmo um tecido listrado, você pode fazer algumas listras com o bordado, que já vai dar um diferencial na tua peça. Se você não sabe como fazer um matelacê, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu explico certinho como fazer o matelacê. Então aqui, como eu não vou fazer o matelacê, eu vou fazer uma costurinha de segurança toda ao redor aqui do meu tecido já com a manta, que eu já colei no ferro também, ó, pode ver que tá coladinho aqui. E aqui pode ver que eu passo essa costura de segurança bem mais na ponta do tecido. Eu não costuro na margem de 1 centímetro que eu tinha marcado, porque depois essa costura ela precisa ficar totalmente escondida. Então, se você costurar muito perto da tua margem de costura de 1 centímetro, depois pode ser que ela apareça onde não deve. E agora eu vou mostrar aqui rapidinho a ideia do bordado. Eu não vou explicar detalhadamente, mas eu vou te passar a ideia e se você quiser saber mais a fundo, comenta aqui se você quer aulas de bordado também. Vou usar essa linha de meada, então você escolhe a cor que você quiser. Aqui vai vir, aqui eu já usei ela, então tá um pouquinho desenrolada já, mas sempre vai vir uma ponta aqui da linha solta e é só você segurar assim, ó, e puxar aqui para tirar o fio. Se ele começar a enrolar, você puxa pela outra ponta que vai dar certinho. Depois você corta um pedaço desse fio e nesse fio ele vem 6 fiozinhos mais finos aqui, ó. E eu vou tirar só um deles, ó. Então você separa aqui e puxa um. Só vai segurando assim, ó, que ele vai saindo tranquilamente, ó. Depois ajeita aqui o restante do fio para usar depois de novo. Vou pegar a minha agulha, passei uma ponta do fio, vou juntar aqui embaixo com a outra e vou dar um nó. Então eu vou ter um fio duplo aqui. E aqui eu vou pegar, ó, bem próximo ao risco do desenho. Eu vou sair aqui bem próximo ao ponto que eu acabei de sair com a agulha. E vou até o outro lado, entrando bem próximo do último ponto que eu saí. E eu vou fazendo isso até preencher aqui esse rostinho desse gatinho. Então você pode, como eu falei, você pode fazer isso com um formatinho de flor. Às vezes tem uma flor desenhada no teu tecido, ou alguma outra forma geométrica. Você pode dar um detalhe usando outra cor de linha, ou usando às vezes a mesma cor de linha da estampa, só realmente para dar um destaque naquele pedacinho do desenho.
Então, eu vou fazendo isso até chegar aqui nesse primeiro risco. E aqui, como eu não posso continuar passando reto para lá, senão vai tampar aqui o pedaço do desenho do gatinho, eu começo aqui dessa linha aqui e vou vindo para a ponta. E é basicamente isso que eu vou fazer com alguns rostinhos dos gatinhos aqui. Depois eu venho aqui, quando dá para mim fazer a linha inteira, eu faço a linha inteira, depois eu volto preenchendo aqui as partes que faltaram. Mas vocês viram que é bem simples, é só ir passando a linha de um lado para o outro. Agora eu vou pegar aqui o forro e vou colar um papel termocolante. Esse papel termocolante é usado em pet aplique. Eu vou colocar ele porque eu preciso que tenha cola dos dois lados. Então eu vou primeiro colar aqui. Para colar é a mesma coisa que a entretela, só passar o ferro quente até colar. Então eu colei aqui no avesso do tecido. Agora eu vou tirar aqui o papel. E aqui é opcional você colocar esse termocolante. Você pode deixar sem. Eu vou colocar para o forro não ficar totalmente solto dentro da peça. E agora, novamente, eu vou no ferro passar bem para colar o forro aqui na nossa pecinha. Agora eu vou pegar as duas tirinhas de acabamento do zíper e vou costurar. Uma aqui e a outra aqui. Aqui, se você preferir, pode fazer a marcação de 1 centímetro da margem, mas aqui você vai costurar bem com margem de 1 centímetro. Então, agora eu vou acertar bem aqui, ó. Pode apertar bem com a mão para marcar o tecido. E vou virar aqui pelo avesso. Vou dobrar aqui, ó, uma vez até o meio. E mais uma aqui até a pontinha da costura. E agora eu vou passar uma costurinha bem aqui na pontinha em cima aqui, para pegar a parte de baixo do tecido também. Vou fazer a mesma coisa com o outro ladinho. Agora eu vou pegar o meu zíper. Na parte que abre aqui, eu vou prender aqui essas partes juntas, vou dar uma costuradinha aqui. Só para ele não ficar abrindo. Vou pegar aqui o acabamento menor do zíper. No molde vai estar descrito certinho as pecinhas. Vou fazer aqui uma dobrinha com a mão mesmo, ó. Dobrei aqui uma vez, dobrei outra vez. Deixa essa largura aqui bem certinho da largura do teu zíper. E dobra aqui ao meio. E vou costurar aqui, ó, na pontinha do zíper, ó, junto com a ponta do zíper. Então, eu vou colocar esse mesmo acabamentinho na outra ponta do zíper aqui. Esse é um zíper que eu cortei, mas você já pode comprar certinho do tamanho, se você encontrar. Mas se você precisar cortar, também pode cortar, que não tem problema. E agora eu vou pegar aqui a minha peça, vou posicionar aqui certinho em cima do zíper e vou costurar bem na pontinha aqui. Para ficar mais fácil, você pode passar um alinhavo antes ou colocar vários alfinetes. Mas aqui não tem segredo, tá, gente? É bem simples mesmo. E aqui, se a tua máquina não empurrar, você não precisa nem trocar o pé da máquina. Eu vou tentar aqui sem trocar para ver se ela vai. E aqui costurou super de boa. Então, ó, um ladinho do zíper tá costurado. E agora a gente vai costurar aqui o outro lado, né? Então, aqui dando a volta na peça, a gente vai costurar esse lado aqui. Esse lado aqui vai ser um pouquinho mais complicado de costurar. Então, ali eu costurei até um pedacinho, cuidando para não pegar a parte de baixo. Aí eu abri o zíper, né? Então, costura um pedacinho que você consiga deixar o cursor para lá, para ele não te atrapalhar. E agora sim a gente coloca aqui a peça dentro da máquina, fica mais fácil para costurar.
para terminar de fechar aqui só essa parte aqui de baixo aqui de trás, ó. Então, eu tirei da máquina, agora eu volto ali pelo outro lado e termino essa pontinha. Então, aqui tá tomando forma a nossa peça e tá quase pronta também. Vou deixar ela aqui de lado. E agora eu vou fazer as laterais. Então, para as laterais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o tecido principal, a manta e vou colar bem aqui no centro. A manta eu cortei do tamanho do molde sem a margem de costura. E vou colar aqui no ferro. E o tecido do forro, também pelo avesso, eu cortei aqui o papel termocolante do tamanho do molde com a margem de costura. E vou colar aqui também pelo avesso do tecido. Então, novamente, vou fazer aqui um sanduichinho com os tecidos e vou no ferro colar novamente essas partes. Agora, eu vou pegar aqui o restante dos recortes do tecido, que são os acabamentos da lateral, e vou emendar eles aqui. Então, eu vou costurar aqui direito com direito. E aqui eu vou fazer uma costura com uma margem de 1 centímetro. Vou no ferro passar essa costura aberta, dessa forma assim. Agora eu vou dobrar aqui ao meio e vou fechar aqui essas tirinhas. Agora eu vou abrir essa costura aqui também e vou dobrar aqui, ó, ao meio. Então, eu vou dobrar aqui o tecido aqui amarelo, bem até aqui no meio mesmo, onde já tem a costura da emenda, dessa forma aqui. Vou fazer essa marca aqui, pode fazer só com a mão aqui ou passar no ferro. Então, aqui eu tô com as duas pecinhas fechadas e fiz a dobra aqui, bem até na emenda. Vou virar aqui pelo direito e vou fazer uma marcação aqui de 1 centímetro. Feita essa marcação, eu vou dar uns pequenos piques. Aqui no meu tecido não vai dar para ver, mas tem uma margem de costura aqui também marcada. E eu vou dar uns piquezinhos nessa parte de baixo antes de chegar na margem de costura. Vou pegar aqui, então, as laterais e vou costurar esse tecido aqui, ó. E eu coloquei assim mesmo, tá? Pelo direito. Então, aqui tá o direito da minha peça e aqui tá o avesso. Agora, eu vou pegar aqui nessa marcação que a gente fez de 1 centímetro e vou fazer uma dobra aqui, ó, pro lado de fora. Agora, eu vou fazer aqui, ó, a mão. Então, eu peguei uma agulha com linha, coloquei aqui uma ponta e dei o nó na outra. Então, ficou 2 linhas. E eu vou fazer aqui, ó, uma costurinha assim. Aí eu vou puxar aqui, puxa com cuidado para não arrebentar a linha. Puxou o máximo que você conseguiu, dá o nó. Agora aqui com a minha pecinha pelo avesso, eu vou pegar aqui a parte da lateral e vou ir alfinetando aqui ao redor para a gente costurar essa parte. Outra forma de você fazer, se você não quiser alfinetar, é você marcar. Então, eu dobrei aqui no meio, vou dobrar aqui no meio novamente. Dei um pique aqui, né, na primeira metade, vou dar um pique aqui. Assim eu fico com 4 marcações. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, né, fazer 4 marcações também.
Terminou de costurar, confere se pegou bem todos os tecidos aqui pelo lado de dentro, antes da gente dar o acabamento, né? Então, aqui, ó, ficou tudo certinho. Só dar o acabamento, então, na peça. Então, agora a gente vai dar o acabamento na lateral. Pega o teu viés de acabamento aqui, dobra a pontinha dele. E eu vou começar costurando ele aqui. Então, com a pontinha dobrada, eu vou costurar aqui à mão mesmo, porque como tá bem grosso o tecido, para não acabar forçando muito a máquina. E aqui eu só vou dando pontinhos assim, para cima e para baixo. E assim eu costuro em toda a volta, e quando chegar aqui no início eu só transpasso aqui um pouquinho o tecido. E agora eu só vou dobrar lá pro outro lado, então eu vou passando aqui, ó. Vai ajeitando aqui com a mão para ficar bem retinho aqui o acabamento. E aqui o que eu vou fazer são duas dobras, então eu vou dobrar aqui uma vez assim e a outra vez aqui fechando para esconder todas essas costuras que estão aqui, ó. Dessa forma eu vou dando uns pontinhos até fechar todo o acabamento aqui também. Então, terminando aqui o acabamento ficou assim. Provavelmente tua peça vai estar bem amassada, mas agora é só desvirar e passar um pouquinho no ferro que ela já vai se ajeitar. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, curta, compartilhe e se inscreva. Me ajude a continuar criando novos vídeos de costura aqui para você. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.